Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas também. Vamos continuar com a nossa leitura aqui de livro, né, de EEG. É uma leitura mais teórica, mas muito interessante, já vai abrindo, já vai preparando a gente para os caminhos aqui do EEG, né? Então é esse livro aqui, Electroencephalogram, Introductory Text and Atlas of Normal and Normal Findings in Adults, Children and Infants, né? A gente estava lendo a semana passada sobre as ondas agudas de vértex. Aliás, fusos de sono, né, que a gente estava vendo. A gente parou aqui, né? Durante o período, né, de 6 meses a 12 meses, os fusos de sono, eles podem ter uma duração muito longa. Podem durar até 15 segundos, hein? Então os fusos são prolongados. A gente fica em dúvida, será que é fuso mesmo? Mas é. E eles podem ser assíncronos por até 1 a 5 segundos. Pode ter essa sincronia aqui. Aí a gente não leu ainda aqui. Vamos começar aqui. As ondas agudas de vértex, né, os complexos K, eles se desenvolvem a partir de 2 a 5 meses. E uma atividade de fundo mais lenta, de 1 a 3 Hz, predomina durante o sono. Então, nessa fase, você começa a ver as ondas agudas de vértex complexos K. Então, os fusos, eles precedem, né? Tem gente que fala que fuso começa a partir aí de 1 mês. Ok? Geralmente 2, né? E depois, por volta dos 2 meses também, as ondas agudas de vértex e os complexos K. Nessa idade, nesse período aqui, né, 2 a 5 meses, as ondas agudas de vértex, caracteristicamente, elas são bem agudas e bem espiculadas, frequentemente ocorrendo em trens. Isso aqui confunde muito os colegas que estão começando, né? Por isso que eu sempre falo que esses EEGs de crianças são desafiadores, né? E aparecem lateralizados com uma distribuição mais fronto-central, necessitando cuidado para a gente distingui-los, né? Tem que ter muito cuidado para a gente poder distinguir de atividade epileptiforme. O sono REM começa a diminuir de 50%, né, de sono ativo, visto nos neonatos, para 40% por volta dos 3 a 5 meses. Então você tinha 50% do sono anteriormente REM, né, o sono ativo, né? Depois ele cai para 40% em 3 a 5 meses, atingindo aqui 30% entre 12 a 24 meses. Então caiu bem, né, de 50% para 30% aqui nos primeiros 12 meses. Lembrando que com 3 a 5 meses já cai para 40%, vai diminuindo assim bem rápido, né? O ritmo, o sono REM em relação à quantidade total de sono. Processo de ativação, como a hiperventilação, você não consegue praticar, ele já comentou antes aqui, né? Antes dos 3 anos de idade, quando as crianças começam a cooperar com as instruções. Geralmente é 4 anos, né? Mas você tem uns menininhos mais inteligentes que com 3 anos já cooperam bastante. Entretanto, durante o choro espontâneo, estados de transição entre o sono e o despertar, para vigília, né? Ou durante períodos de sonolência, você pode ter aqui períodos de atividade de alta amplitude θ e delta, essas frequências, né, podem ser vistas, similar ao efeito da hiperventilação em crianças e adolescentes, figura 42. Né? Ele fala aqui que é um despertar, aqui, ó, frontal arousal, né? Ativação, né? O despertar, né? A superficialização do sono, né? O arousal, né? Frontal arousal, frontal, num menino de 16 meses de idade, cortesia aqui do Elia Pestana. O que é isso? Né? Ele está dormindo e ele começa a fazer uma atividade θ, né? Que está dizendo o que para a gente? Que está superficializando o sono dele. Tá? A estimulação fótica pode começar a produzir um driving lento de 1 a 3 Hz
Isso nos bebezinhos, né? As criancinhas pequenas aí. A partir dos 6 meses. E a resposta fótica pode ser exagerada em certas encefalopatias, incluindo a lipofucsinose seroide neuronal e a doença de Gaucher também. Então pode acontecer de você ter uma exacerbação aqui da resposta fótica nessas doenças. Resposta fótica, né? Ele deve mostrar aqui mais para frente, quando ela fica exacerbada, ela chama atenção. Isso aqui é só lentificação. Isso aqui é só a lentificação que a gente tem durante a reação de despertar. Bom, muitas mudanças maturacionais posteriores revelam-se durante os primeiros 3 anos de vida. O PDR, né, o ritmo dominante posterior, né, PDR atinge 8 Hz por volta dos 3 anos. Então, isso aqui é um consenso mesmo, né? Por volta de 3 anos, a média ali é 8 Hz. Na maior parte dos bebezinhos, mas as frequências que predominam na atividade de fundo do EEG, elas permanecem lentas ainda. Você tem bastante delta e teta, que vão de 2 a 6 Hz. Por isso que o EEG da criança, mesmo na vigília, é aquele EEG mais lentão, né? Que preocupa a gente. A gente fica em dúvida se aquilo é normal ou não. Mas é normal, né? Em criancinhas nessa faixa de idade aqui, né? Ele está falando o quê? Desde o bebezinho lá até os 3 anos de idade. Um ritmo Mi proeminente sobre a região central usualmente aparece por volta de 1 a 2 anos. Então olha que interessante, né? O Mi, quando que surge o Mi, né? Ele está falando aqui, ó, 1 a 2 anos. Tá vendo? A criancinha pequena, você já tem um ritmo Mi. Tipicamente, antes do ritmo alfa atingir os 8 Hz, e a frequência beta também começa a emergir nessa fase. Com 1 a 2 anos, então, antes do alfa ter 8 Hz, já tem um Mi ali, mais ou menos nessa faixa, na região central. E você tem uma frequência beta também surgindo ali. Deixa eu ver aqui, pessoal, se vocês estão aí ainda. Deixa eu ver aqui. Dúvidas aí, pessoal? Estão me ouvindo? Me ouvem? Estão me ouvindo bem aí? Me ouvem? Muito bem. Então a gente está revisando, né? Revisando aqui. Os primeiros 3 anos você tem várias alterações. O alfa ele vai surgir aqui, ó, aos 3 anos de idade. Mas você continua com bastante ritmo lento. Entre 1 a 2 anos surge o ritmo Mi na região central. O ritmo Mi, né? Com essa frequência de 8 Hz aqui. O ritmo Mi ele pode ter de 7 a 14 Hz. Então ele já surge com essa frequência antes de você ter um alfa de 8 Hz nas regiões posteriores. E durante a sonolência, você tem a hipersincronia hipnagógica, que é o que? Um build-up, né? Build-up ele quer dizer uma construção, vamos dizer assim, de uma atividade delta, o aparecimento, né, de uma atividade delta de alta voltagem, que pode inclusive ser mais especulada, sharp, pode ter esses componentes. Se você entrar lá no nosso grupo do Telegram, essa semana mesmo eu coloquei lá uma hiperpneia, mostrando lá um período em que você tem atividade delta com espículas, que é normal e que parece o quê? Parece uma normalidade. Então convido vocês a entrar lá no EEG Masters no Telegram, ok? Então olha só, você tem uma atividade delta, né? Na hipersincronia hipnagógica, que ela predomina na região frontocentro parietal e ela ocorre a partir do primeiro ano de vida, especialmente entre 2 a 4 anos. Alguns autores falam
que a hipersincronia hipnagógica, ela aparece a partir dos 6 meses de idade, tá? Aqui ele deu uma esticadinha, né? Ele falou, ó, seguindo o primeiro ano de vida, especialmente ao redor de 2 a 4 anos. Isso aqui, muitos concordam, realmente, por volta dos 4 anos, você vai ter o pico de incidência das hipersincronias hipnagógicas. A hipersincronia hipnagógica, que é uma atividade delta lenta, né? Que vai surgir ou antes do despertar ou antes de se entrar em sono, que aí chama-se de hipersincronia hipnopômpica, ela não deve ser tomada por engano por atividade epileptiforme. Muitas vezes é difícil no começo. Por volta de 1 a 3 anos, os fusos de sono devem se tornar síncronos e simétricos e atingir a frequência de 12 a 14 Hz. Então tem autores que falam, ele fala aqui, né, por volta de 1 a 3 anos os fusos devem se tornar síncronos. Tem muitos autores que falam o seguinte, né, com 2 anos de idade os fusos são síncronos. Se você não tiver, se os fusos forem assíncronos após os 2 anos de idade, a gente tem uma anormalidade ali, tá? Nas crianças pré-escolares, né, por volta de 3 a 6 anos, a frequência θ permanece ainda na atividade de fundo. É aquela história, né? EEG de criança, ele mesmo em vigília, ele é lento. Mas, quando você vai lá atrás olhar o PDR, você vai ver que o ritmo dominante posterior está com 8, 9, né? E ele atinge isso aí entre... Interessante, né? Ele coloca aqui, ó. Olha só, ele atinge isso por volta de 5 a 8 anos. Então a gente fala assim, geralmente, né, que com 10 anos, né, a criança tem 10 Hz, ela vai manter essa média aí pelo resto da vida. E ele fala o quê? Ele já falou ali atrás, né, com 3 anos você tem que ter um ritmo dominante posterior de 8 Hz. E logo a seguir ele fala, né, 8 Hz é atingido entre 5 e 8 anos de idade. Então, houve aqui uma confusãozinha aqui, né? Na verdade, com 3 anos a gente tem 8. A gente tem que ter uma média de 8 ali. Como eu comentei, se for 1 Hz a menos, 1 Hz a mais, não vai fazer diferença, tá? Porque nessa idade aqui, criancinhas, idades de pré-escolares, você tem que fazer o quê? Um acompanhamento eletroencefalográfico para você ver a evolução da criança, tá? É assim que você vai ver eletrocriança, não é um EEG só. Você tem que fazer vários EEGs acompanhando a evolução para você saber se aquela criança que tem risco de ter um problema, se ela realmente tem uma disfunção ali cortical. Isso é frequentemente, está falando do ritmo alfa, né? Isso é frequentemente misturado, o ritmo dominante posterior, né? É frequentemente misturado com atividade delta. Nessa idade aqui, 5, 8 anos de idade, né? Que você chama de ondas lentas posteriores da juventude. As ondas lentas posteriores da juventude, pessoal, 20 e 15, tá? 20 e 15 agora, a gente começou 20 horas. A gente vai até 20 e 40 hoje. Essas ondas lentas posteriores da juventude, elas podem persistir até a adolescência, os anos de adolescência, e mesmo no adulto jovem. Depois, a maturação posterior do alfa, que vai estar ocorrendo ainda, né? Com o alfa atingindo aqui 8 a 9 Hz com 8 anos de idade, né? E 9 a 10 Hz com 10 anos de idade, tá vendo? Mais ou menos o que eu comentei, né? Então, 8 anos ali, 8 a 9 Hz, e 10 anos, 9 a 10 Hz. Daí essa média do alfa vai se manter pelo resto da vida. Um adulto, ele pode ter frequências de 8 a 12 Hz na idade de 12 a 13 anos. Essa frase aqui eu não entendi bem, né? Olha. E as frequências... as frequências... A taxa, né? A amplitude de frequências dos adultos
de 8 a 12 Hz, podem ser atingidas com 12 a 13 anos. Ah, entendi. Vamos ver a figura 43 aqui, o que é que ele fala. É um EEG pediátrico. Está em sono ou está em vigília? A gente sempre olha o alfa, né? A gente sempre olha a região posterior, aqui está em vigília, né? Porque tem um ritmo alfa aqui. Né? Uma criança com 10 anos de idade, mostrando um PDR, né? Um Posterior Dominant Rhythm, um ritmo dominante posterior, que ele contou a 10 Hz. Como é que a gente conta? Eu gosto de contar, você tem o pico que é em cima da ondinha e você tem o vale que é embaixo. Eu gosto de contar no pico, então vamos pegar daqui a aqui, eu sei que tem um segundo. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em um segundo, eu tenho 10 ondinhas, tenho 10 pontinhas aqui de onda. Então, eu falo que eu estou com uma frequência alfa 10 Hz. Hertz, frequência por segundo, no caso aqui, né? Muito bem. Por volta da idade de 16 anos, a frequência alfa mínima com 16 anos deve ser 8,5 Hz. Ainda que você tenha ritmo, ondas lentas posteriores da juventude, né, que elas possam persistir até os 20 anos. Isso é uma verdade, a gente vê mesmo ondas lentas posteriores da juventude em crianças maiores. Bom, os achados comuns do sono não REM, incluindo as ondas V, né, ondas agudas do vértex, ondas V, os complexos K e os fusos do sono se tornam completamente desenvolvidos nas crianças de idade escolar. Olha aqui, você tem aqui, né, os fusinhos de sono, tá vendo? Predomínio aqui é FP1, F3, né? Se não me engano, né? É aqui, pequenininho, a gente embaralha um pouquinho. FP1, F3, então você tem fusos de sono aqui, você tem as ondas agudas do vértex aqui, e a fusão da onda aguda do vértex com o fuso do sono vai dar para a gente o complexo K. Né? Você tem uma onda aguda do vértex aqui, tá vendo? E ela se junta aqui a um fuso, aí você tem o complexo K. Note, né? Aqui, ó, sono, N2 aqui, né? É uma criança de 8 anos de idade. Note, então, que o fuso do sono e mais a onda aguda do vértex formam um complexo K. Okay? Note também como o fuso do sono nessa idade aqui de 8 anos, ele já é curtinho, também tem o que? Um segundo e um pouquinho, né? Aqui ele tem 2 segundos, tá vendo? Não são como os fusos dos bebezinhos, né? Que são 15 segundos de duração. Não tem isso aqui. A hiperventilação, ela agora pode ser rotineiramente realizada para tentar ativar a atividade epileptiforme, crise de ausência e frequentemente elicitar uma resposta de atividade lenta também. Você pode ter tanto atividade epileptiforme, mostrando a crise de ausência, quanto você pode ter aqui uma atividade lenta. Quando a hiperventilação é encerrada, dentro de 1 minuto, isso ele não está falando aqui, dentro de 1 minuto, o EEG tem que voltar à frequência usual dele, tem que ficar rápido de novo. Se ele continuar lento, a gente está diante de uma disfunção difusa, tá? Bilateral, se a lentificação continuar difusa e bilateral, ok? Que alteração é essa? Pode ser qualquer tipo de comprometimento, tanto do córtex difuso quanto de áreas mais ali próximas do tálamo, daí mais focais. E muitas vezes relacionados a doenças vasculares também, tá? Aí você pode ter o quê? Persistência da lentificação da hiperpneia. Outra coisa que pode persistir a lentificação da hiperpneia, mas que se procura não fazer, a doença de moia-moia, tá? Você pode ter uma lentificação assimétrica. Né? Do lado que você tiver maior comprometimento da doença, você vai ter uma persistência da lentificação. Mas no moia-moia, a contraindicação para a realização da hiperpneia, tá? Da hiperventilação.
Que mais? Estimulação fótica pode rotineiramente elicitar um drive de resposta dominante posterior. Vamos ver o driving. Esse driving aqui, ele tá bem michuruca, né? Tá difícil de ver, tá vendo? Mas seria assim, né? Diante de cada estímulo fótico aqui embaixo, você vai ter uma resposta, um ritmo aqui, ó. Uma resposta rítmica aqui, que vai acompanhar aqui a resposta, aliás, o estímulo fótico, tá? O fotoestimulador aqui embaixo. Então você vai ter uma atividade rápida nas regiões posteriores, que pode ser igual à frequência do fotoestímulo, ou um múltiplo, ou um submúltiplo dele. Essa é a resposta de arrasto ou resposta de driving fótico. Vamos ver o que ele fala aqui. Ainda que a ausência do driving não seja normal em qualquer idade. Tá. Então, você pode ter uma resposta por driving ou resposta nenhuma, né? A resposta fótica, você vai ter resposta nenhuma, estimulação fótica, é um tipo de resposta. Você pode ter o driving, que é outro tipo de resposta. Você pode ter uma resposta fotoparoxística só mais em regiões posteriores, e você pode ter uma resposta fotoparoxística generalizada. Então são esses os tipos de resposta que você pode ter, né? Ao mesmo tempo, ondas lambda, elas são disparadas, vamos dizer assim, né? Elas aparecem quando você mostra para a criança padrões complexos. Isso aqui aparece nas crianças em idade pré-escolar, entre 3 a 5 anos. E o surgimento das ondas lambda, elas se tornam mais frequentes dos 6 aos 12 anos de idade. Qual que é a importância disso? A onda lambda, quando ela aparece, que começa entre 3 anos e 5 anos e pode ir até 6 a 12 anos de idade ou mais, viu? Talvez ela seja mais proeminente. Você vê isso aqui em adulto jovem também, às vezes, onda lambda. Então, a onda lambda é assim, quando ela aparece, pontinho positivo ali para o elétron. Você fala, opa, mais um sinal aqui de que a vitalidade é boa. Maravilha, opa, onda lambda, muito bom, mais um ponto. E quando ela não aparece, no caso em que a pessoa olha para padrões complexos, você dá um desenho, geralmente você dá o quê? Um desenho bonito, né? Complexo para a criança nessa idade pré-escolar aqui, olhar entre 3 a 12 anos de idade. 3 a 12, 3 a 13, né? Porque se ela tiver o surgimento de ondas lambdas, a hora que ela olha esses padrões, você tem mais um ponto de normalidade para ela. Se não aparecer, não significa nada. Bom, no mesmo tempo, aparecem os posts durante o sono, e eles são mais proeminentes. E uma resposta fótica mais proeminente, com flashes mais rápidos, começa a aparecer. Você começa a ter salvas teta rítmica anterior, 6 a 7 Hz. Frequentemente elas são vistas. E olha, essas salvas de atividade teta aqui, elas são muitas vezes confundidas com patologia, hein? E não são. Especialmente durante a sonolência, né? Na idade de 13 a 16 anos aqui. Né? Os adolescentes médios, né? Que ele coloca aqui na mid-teenager, né? Years. 13 a 16 anos. Mas a gente vê bastante isso aí também em adulto jovem, né? Uma atividade, o teta da linha média principalmente ali, né? Que é normal. O que ele está falando aqui, na verdade, não é do teta da linha média, né? Agora que eu estou vendo aqui, ó, como uma hipersincronia hipnagógica. Não, contrário. Então você vê, né? Esse teta é o teta de linha média mesmo, atividade teta. E nessa idade aqui também, por volta de 13 a 16, a hipersincronia hipnagógica começa a diminuir. É isso que ele colocou aqui.
Vamos ver aqui, teve duas figuras que a gente não viu, três, né? Vamos ver aqui 45. O que é que ele fala aqui? O que ele chama de build up é isso aqui, né? Ok? É o surgimento da atividade lenta, que nas crianças menores ela vai ter um predomínio mais posterior, não dá pra gente ver aqui, né? Os eletrodos, tá ruim essa imagem. Crianças menores, geralmente o predomínio é mais posterior, dessa atividade que pode ser delta, como está aqui, né, o teta. Você vê que às vezes ela é meio especulada, mas ela é normal. Então aqui é uma hiperventilação com o surgimento aqui dessas ondas numa criança de 7 anos, uma menininha de 7 anos. Normal isso aqui. Vamos ver o outro aqui. Isso aqui é a continuação, né, da hiperventilação aqui, ó. A resposta, né, da hiperpneia, né, ela se torna mais proeminente durante a hiperventilação, a mesma criança de 7 anos. Começou assim, né? Começou assim começou assim e vai se tornando mais proeminente, tá vendo? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui, pessoal. Só um minutinho. Eu vi um chance aqui. Não, ninguém perguntou nada. Então vamos lá. 47, hiperpneia. Isso aqui deve ser o final, o drive linfótico, que a gente já viu. A gente não tinha visto as duas da hiper. Mas é um drive linfótico aqui que está muito sutil, não está bonito não de ver, tá? Seria isso aqui, ó. Tá? O driving é o arrasto, né? Ou a captura, né? Do quê? Do ritmo posterior pelo estímulo fótico. O estímulo começa a ser apresentado, daqui a pouco ele captura a região posterior, ela começa a disparar, uma atividade na frequência da estimulação fótica ou um dos seus múltiplos. Vamos ver aqui. 20 e 28. Mais 10 minutinhos aí, pessoal. Então nós terminamos aqui a parte das crianças. É um resumo bem resumido, né? Mas dá pra gente ter uma ideia do EEG das crianças, né? Aliás, é uma mágica, né? Ele conseguir resumir tão bem assim, né, em tão pouco espaço, um assunto que é tão vasto. Agora a gente vai continuar, então, lendo este livro, começando no capítulo aqui das variantes benignas do EEG. Variantes benignas, eu já estou vendo aqui, né, que ele coloca aqui o teta rítmico médio temporal da sonolência, né? Tá aqui. Então eu estou vendo já que quando ele chama de variantes benignas, ele está falando das variantes da normalidade, que também são chamadas muitas vezes de eventos de significado incerto, tá, pessoal? Não se sabe. Algumas dessas variantes aqui, a gente não sabe se elas são normais ou anormais. Então a gente chama de variantes da normalidade ou achados de significado incerto. Bom, o reconhecimento acurado e a distinção das variantes benignas do EEG são essenciais para evitar que haja uma superinterpretação desses achados como se fossem epileptiformes. Então você tem que conhecer as variantes para não falar que é tudo epileptiforme, né? Que é tudo anormalidade. Quem está começando muitas vezes comete esses deslizes, então a gente tem que conhecer as variantes. Então a gente, se fizer isso, se começar a chamar tudo de epilepsia, você vai ter um erro, né, no diagnóstico, como ele fala aqui. A extensão ou a lista, se quiser assim, né, das variantes benignas inclui as ondas Wickett, o teta médio temporal rítmico da sonolência, né, esse teta temporal rítmico médio temporal da sonolência é a variante psicomotora do Gibbs. E geralmente eu ainda chamo, muita gente chama, né, de variante psicomotora, tá? Quando você vê no exame, você não fala, isso aqui é meio despersonalizado, né? Um teta médio temporal rítmico da sonolência. A gente acaba chamando de variante psicomotora porque fica mais personalizado, eu acho.
As small sharp spikes ou benign small sharp spikes, né? Ou benign small sleep transients. Daí tem um monte, SSS, né? Small sharp spikes também, só, sem o benign aqui na frente. Pontas positivas 14 e 6. Pontas fantasmas. A descarga rítmica subclínica, né, do adulto, que é o SREDA, Subclinical Rhythm EEG Discharges of Adults. Então, são essas... O SREDA ele é bem difícil da gente ver, eu acho até hoje, né? E o teta da linha média aqui, né? Também chamado ritmo de Siganet. Teta de linha média, ritmo de Siganet. Tem outras? Tem, mas eu acho que ele deu uma bela resumida aqui, né? O que são? Vamos pegar o primeiro ali que ele fala, né? As wicket waves aí, ó. O que são wicket waves? Ou você vai achar também como wicket spikes. Elas são, de longe, as variantes benignas mais encontradas e mais frequentes. A mais frequente fonte de erro no diagnóstico de epilepsia no EEG. Interessante, né? Ele fala aqui, ó, as wicket waves são, de longe, as variantes benignas mais encontradas. Eu acho que não. Eu acho que a mais encontrada são as Benign Epileptiform Transients of Sleep, os BETS. Que aqui, ó, BETS ou BSSS, tá vendo? Ou BSSST. Porque isso aqui você vai ver em praticamente 25% dos traçados dos jovens, tá? Então acho que a impressão que eu tenho é que a gente vê mais isso aqui. Mas o wicket também não é raro, não. A gente vê bastante. As wicket spikes, elas são formas de onda isoladas, né? Single, isoladas, que ocorrem em breves trens ou salvas. A sua distinção de atividade epileptiforme verdadeira, entretanto, né? A indistinção, né? Ao contrário, né, da atividade epileptiforme, ele fala as ondas wicket, elas têm um aspecto mais arciforme, né? E ganham o seu nome por lembrarem as wickets. Então, wicket, eles têm um jogo lá, os nossos irmãos do norte, lá os norte-americanos, né, o povo do Canadá, eles têm um jogo chamado, não é cricket, é croquet. Um jogo de croquet. Que eu não faço a mínima ideia de como é que se joga isso, mas eu sei que tem um arquinho e eles, com um martelinho, eles lançam a bolinha através do arco. Então, o arco do croquet é chamado de wicket. Então, eles falam muito semelhante ao wicket do jogo de croquet. Vamos ver. Daí ele mostra uns negócios assim que não, né, a gente não sabe onde é que a pessoa estava, né? O que é que ela estava pensando na hora que ela fala que a sondinha aqui, ó, tá vendo? Ela parece um arco de croquet. Vamos jogar croquet. Né? Mas na medicina tem isso, né? O que é que a gente pode fazer, né? FP1, F7, F7. Aqui seria o T3, né? T3, F7, T3, T3, P3, que seria aqui, tá? Então você vê que é uma distribuição mais ou menos médio temporal ali, né? A wicket spike, ela tem uma distribuição médio temporal. Parece um foco epilético, né? Mas se você olhar com mais assim lentidão, né? Mais presteza, mais tempo, você vai ver que ela forma mesmo um aspecto mais arciforme aqui, tá? Então essa é o wicket spike. Ele chama de wicket wave, mas a gente conhece bastante também como wicket spike. Wickets são mais frequentes na região temporal, ocorrendo bilateralmente ou unilateral, pode ser assimétrica,
tem uma frequência de 6 a 11 Hz, amplitude de 60 a 200 microvolts. As wickets não são acompanhadas de pós-descarga lenta, ou seja, né, ponta-onda lenta, não tem, né? Você tem só um monte de pontinha assim, faz uma reversão de fase lá para temporal médio. E são principalmente vistas em adultos mais velhos durante a sonolência e o sono leve, se tornando aparente quando o alfa e outros elementos da vigília começam a desaparecer. Então ele fala que aparece em pessoas mais velhas, mas você vê em jovens, você vê em pessoas mais velhas, tá? Então seriam as wickets, com esse aspecto aqui que ele chama de arciforme, aspecto de arco, tá vendo? E lembra que a montagem para você ver a wicket é a montagem bipolar, tá? Na referencial você não vê direito a wicket, fica muito difícil de ver. Deixa eu ver que horas são. Vamos lá. 20h37, mais 3 minutinhos. Um achado variante comum, muitas vezes confundido com atividade patológica durante o sono, tá? É a atividade rítmica médio-temporal da sonolência. Tá? Essa atividade foi previamente conhecida como variante psicomotora. Por quê? Em similaridade ao fenômeno da atividade rítmica focal epiléptica, ela lembra, né, uma atividade rítmica focal epiléptica. Em contraste com a atividade epileptiforme focal, a variante psicomotora, usualmente, ela tem uma ponta achatada, né, ou uma morfologia imbricada, que se acredita, resultado da combinação de duas ou mais frequências alfa e teta somadas. Também distinto da atividade epileptiforme, a variante psicomotora não evolui para se difundir para outros eletrodos. Essa coisa da evolução aqui, pessoal, é muito importante, viu? Porque os ritmos benignos, geralmente, eles começam, ficam um pouquinho ali e desaparecem. A atividade epileptiforme, ela pode sofrer uma evolução, tanto de frequência, ela pode começar mais lenta, ficar mais rápida e depois ficar lenta de novo, quanto de distribuição. Ela pode começar num eletrodo e vai se espalhando, mostrando que houve isso que ele chama aqui de evolução, né? Então, na variante psicomotora não tem evolução. Você não vai difundir para outros eletrodos. E além disso, a variante psicomotora ela tem curta duração, durando 5 a 15 segundos de duração. Em termos, muitas vezes você vai ter variante psicomotora aí, que às vezes dura quase que o exame inteiro, tá? E daí a gente tem que ter aquele bom senso, né, para julgar se é mesmo ou não. Além disso, a variante psicomotora tende a se tornar menos proeminente à medida que o nível de consciência, à medida que exatamente, que a pessoa vai ficando muito sonolenta e desaparece durante o sono lento, que é o oposto, né? É o oposto da atividade epileptiforme. Quer dizer, quanto mais sonolento, quanto mais entrar no sono não REM, né? Não REM. Mais você vai ter atividade epiléptica. É mais fácil de você ver atividade epilética. A variante psicomotora pode ser unilateral ou bilateral. Vamos ver aqui o que ele mostra pra gente. O interessante da variante psicomotora, se você olhar aqui, ó, ela parece uma wicket mais demorada, né? Uma wicket spike. Inclusive a localização é a mesma, tá vendo? T7 aí. Que é isso aqui, uma atividade teta pontuda, muitas vezes pontuda, que faz reversão de fase aqui na temporal. Ah, mas você mostrou 2 exames aí, só do lado esquerdo, e são 2 eventos diferentes. Sim, mas isso aqui é coincidência, tá? Aqui ele está mostrando aqui a esquerda, mas poderia acontecer à direita também. Então, a variante psicomotora, né? Ou aqui, atividade teta rítmica da sonolência. Tá aqui, ó.
Muito bem. Então a gente viu aqui, até agora, o comecinho aqui das variantes da normalidade. Vimos até a variante psicomotora. Então, semana que vem a gente vai começar a ver aqui o BSS, o BETS, Benign Epileptiform Transients of Sleep. Até lá, pessoal.